Eu fui viajar para 14 dias fora do Brasil e apesar de eu estar muito animada com essa viagem, ela foi preparada, pensada com muito carinho, um outro lado meu também estava muito preocupada com o que eu faria com o meu gato nesse período de 14 dias. É a primeira vez que eu tenho um animal na vida, é a primeira vez que eu tenho um gato, ele tem um pouco mais de um ano e ele é sozinho, não tem outro animal aqui em casa. Então começou a surgir aquele monte de perguntas na minha cabeça. Eu deixo num hotelzinho, eu chamo alguém para cuidar dele. Às vezes, quando é uma viagem mais curta, a gente pode pedir pros nossos pais virem olhar pra gente, ou uma amiga próxima, mas nesse caso a viagem era com meus pais, então não tinha essa opção. E pedir pra um amigo, como se fosse um favor, ou pra um vizinho, também não era muito viável, porque era um tempo longo, eram 14 dias. E além disso, eu tenho o costume de andar com o meu gato. Ele tem a coleira, eu levo ele num lugar com grama, com árvore, e eu queria que ele também mantivesse esse hábito mesmo com a minha viagem. Então precisava ser alguém que tivesse disposto a não só fazer as coisas básicas de trocar água, ração, trocar areia e tudo mais, mas que também tivesse disposto a passear com ele. Então foi uma coisa que ao longo de todos os meses que eu tava preparando a viagem, eu fiquei pensando e meditando, tipo, por favor, me mandem a solução certa, eu quero sentir que eu fui viajar e que ele tá bem, sabe? Eu quero sentir que ele está bem. E no fim eu achei uma solução muito interessante, então é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. E na segunda parte do vídeo eu quero contar de uma segunda questão que eu tava tendo com ele, que por muito tempo literalmente tirou o meu sono. Ele tava miando muito, mais do que um gato normalmente mia. Ele tava miando durante o dia. Basicamente, se ele tava acordado, ele estava miando, tava querendo minha atenção, tava querendo brincar, enfim, chamando minha atenção. E pior, à noite, ele também estava me acordando várias vezes. E eu já estava ficando completamente enlouquecida. Eu que sou a pessoa da saúde, da alimentação saudável, que cuida do corpo, que cuida do espiritual, que faz meditação. Uma das minhas grandes preocupações sempre foi o sono, uma das coisas que eu sempre cuidei com muito zelo foi o meu sono. Então, quando a minha convivência com ele começou a pegar nesse ponto, eu falei, pera, alguma coisa precisa mudar. Novamente, mentalizei muito para que chegasse a solução para mim e eu também encontrei essa solução e também vou compartilhar com vocês hoje. Então, hoje é basicamente um bate-papo felino. Bora! Lindeusas, bem-vindas a mais um episódio do podcast CEO Intuitiva. E eu tava com saudade de vocês, porque esse é o primeiro vídeo que eu gravo desde que eu voltei da minha viagem pra Itália. Quem tava acompanhando lá no meu Instagram pessoal, tem o Instagram aqui do CEO Intuitiva, que é @CEO Intuitiva, mas tem o meu Instagram pessoal, que é o patib, B de bola, patib.rosa. E quem tava acompanhando por lá viu que todos os dias eu servi fotos. Eu servi conteúdo ali pra vocês, porque foi uma viagem muito especial com a minha família. Meus pais estavam comemorando 40 anos de casado, bodas de esmeralda. Então foi uma viagem muito sonhada, muito planejada. Tudo foi pensado com muito cuidado. A gente estava muito empolgado para fazer essa viagem. Mas como eu comentei com vocês, um ladozinho meu tava preocupado com a questão do meu gato. Tem vídeo aqui no canal também de como o Pingo surgiu na minha vida. Eu não tava esperando. Eu moro sozinha fazia pouco tempo, desde que no momento que eu peguei ele, não fazia muito tempo que eu morava sozinha. Não estava necessariamente com esse objetivo na minha vida de pegar algum pet, um cachorro ou um gato. Não tava pensando nisso. E apareceu de um jeito muito guiado na minha vida, né? O gato é um animal muito espiritual e o jeito que ele surgiu na minha vida foi realmente um presente, assim, o ano passado. Mas também é um universo muito novo pra mim. Então, eu tô amando ter a presença desse serzinho na minha vida. Eu sou completamente apaixonada por ele. O que ele traz de luz e felicidade pra mim no meu dia a dia é um negócio que eu nunca imaginei sentir. E eu acho que se você nunca teve pet, nem tem como você saber como é, a não ser que você tenha, né? Eu posso falar isso porque eu já tinha tido cachorro, mas num contexto muito diferente, quando eu morava com os meus pais quando eu era criança, mas muito diferente. Esse coisa mais próxima, sabe? Essa relação mais próxima de, cara, eu moro sozinho, eu sou só eu e ele, a gente, tipo, tá colado o dia inteiro juntos. É a primeira vez que eu tenho e é muito especial, um animal que traz muita luz pra nossa vida. Mas também tem os aprendizados, né? Então, eu lembro que a primeira vez de todas que eu fui viajar, um período um pouquinho mais longo, porque se era, tipo, um fim de semana, é um período curtinho, né? Se você sai num sábado de manhã, volta num domingo à noite, às vezes nem precisa vir alguém cuidar, porque tanto no sábado quanto no domingo, você tá aqui pra trocar comida, areia, nananã. E às vezes que eu fui pra praia, que levou, às vezes, 3 dias, meus pais vinham aqui, cuidava dele. Então, até então, não tinha nenhum momento que assim, eu tive uma viagem e tudo mais. A primeira vez foi no Ano Novo, quando tava na virada de 2024 pra 2025, que teve uma viagem
de virada de ano mesmo, assim, uma viagem que a gente foi pra um lugar, ficou meio que num retiro de yoga, e foi muito especial também. Também tem vídeo aqui no canal contando. E foi a primeira vez que eu fiquei um pouco mais tempo longe e que não foi os meus pais que vieram fazer essa troca com ele, porque meus pais estavam juntos na viagem comigo de ano novo. Então, foi uma vez que deu tudo certo, só que bem de uma forma assim, pedi pra uma amiga que mora perto da minha casa, pra ela vir, ficar um pouquinho com ele. Mas foi naquela base do favor, sabe? Assim, não eu só tive coragem de pedir isso porque, na verdade, ela também ofereceu, mas também porque eram poucos dias, era, enfim, uma ocasião mais rápida. Ainda assim, na época, foi um frio na barriga, tipo, meu Deus, ele vai ficar 4 dias, será que ele vai ficar bem e tal? E ele ficou bem, só que o que aconteceu, que eu percebi, quando eu voltei, ele tava com a gengiva toda inflamadinha. E foi muito interessante, eu sei que foi emocional, porque eu falei com a veterinária, mandei foto, ela me falou o sprayzinho lá que eu tinha que comprar, e antes do remédio chegar, a gengiva já começou a desinflamar, só de eu ter voltado. Então eu sei que na época foi emocional, e por isso que dessa vez, que a minha viagem seria muito mais longa, seria de 14 dias, não de 4, né? Tipo, 10 dias a mais do que da outra vez, 2 semanas inteiras. Por isso que eu tava preocupada. Eu falei, cara, a gente ouve tudo quanto é história, né? De animais que reagem das mais diferentes formas. Tem animal que para de comer, que fica todo tristinho, que fica todo amuadinho. E eu tava muito preocupada, até porque o contexto aqui da minha casa é que eu moro num apartamento, que não é muito grande. Tem a sacadinha ali que ele pode ir, mas não é um ambiente externo, não é um lugar que ele consegue explorar e tudo mais. Até por isso que eu tenho o costume de passear com ele todos os dias. Porque eu sei que, por ser um animal, ele sente falta da natureza, ele faz falta pra ele trocar energia com a terra. Do mesmo jeito que nós humanos precisamos aterrar, ele também precisa, até porque a função de um gato é limpeza energética da casa, então eu sei que ele acumula muita coisa, ele precisa desse momento de aterramento pra liberar essas energias. Então, eu sabia que nesse período ele ia sentir falta disso, desse contato diário que eu proporciono pra ele com natureza, né? E aqui ele não tem. Além disso, como eu disse, não tem muito espaço, então não é que ele super consegue brincar, correr. Não, claro que eu tenho vários brinquedos, eu tento gerar entretenimento pra ele, mas é um espaço pequeno. Não tem outro gato, então não tem uma outra companhia, tanto no sentido que poderia ajudar emocionalmente, né, ter uma companhia, quanto poderia ajudar ele a distrair, a brincar. Não tem, ele é o gato sozinho, eu só tenho ele. E ele é novo, ele tem um pouco mais de um ano, então meu gato tem muita energia. Ele é um gato saudável, que come uma comida saudável, então ele tá no ápice da energia dele. Então, tudo isso me levou a ficar muito preocupada. E aí, eu comecei a pensar, tipo, tá, vamos lá. Quais são as opções? Porque muitas pessoas têm gato e muitas pessoas viajam. Então, existe solução, certo? Algumas pessoas chegaram a falar assim, Paty, deixa na minha casa, se quiser eu cuido dele. Só que qual que é a questão? Gato, nesse ponto, é muito diferente de cachorro. O cachorro, ele não tem muito esse apego com o ambiente. O gato, aliás, não é nem sobre ser apego com o ambiente, também, mas a questão pro gato é que ele fica muito ansioso quando tem qualquer tipo de mudança. Então, é como se... Sabe a ansiedade que o ser humano sente? A ansiedade nossa? É como se o gato tivesse isso exacerbado. Então, qualquer mudança nele gera muita ansiedade no animal. Então, o que é o ideal pro gato? Ele ter o menos de mudança possível. O cachorro já não tem tanto isso, né? Se ele tiver com alguém que ele gosta, se ele tiver com quem brincar, ele já vai estar suprido, ele já vai estar feliz. O gato não, começou a ter uma mudança já vai incomodar. Agora, se tiver várias juntas, ele vai ficar muito estressado. Então, o fato de eu não estar na minha casa já é um estresse pro gato. Já é uma coisa que literalmente sou eu e ele todos os dias colados, porque eu trabalho home office, eu literalmente fico em casa praticamente o dia inteiro, todos os dias da semana. Então já é uma grande mudança. A minha humana não está aqui comigo, não é mesmo? Seria mais mudança ainda se eu tirasse ele do ambiente dele e levasse para casa de uma outra pessoa. Ele iria estar num ambiente novo, com a energia de uma pessoa nova, tendo que adaptar onde que tá minha comida, onde que tá minha caixa de areia, onde que eu vou dormir. Eu sabia que essa não era a solução. Eu tava sentindo que essa não era a solução. Do mesmo jeito, tem uma outra opção que muitas pessoas usam também, principalmente para cachorro, que é o hotelzinho, né? Você deixar o animal num hotelzinho. De novo, pro gato, por se tratar de uma mudança de ambiente, também não é muito legal. Claro que o hotel, se ele é específico para atender animais,
Pode ser que ele tenha um lugar preparado, ele vai ter lá o Feli Whey, que é aquele negócio que você põe na tomada que tem um cheirinho que acalma ele, que faz ele se sentir um pouco mais em casa. Então, claro que o ambiente ele vai tentar ao máximo acolher e proteger o animal, só que eu também tava sentindo que não era a melhor opção pra mim. Seria uma última opção, tipo assim, cara, eu não consegui pensar em nada. Eu sei que existe essa solução, mas eu não tava sentindo que esse era o caminho. Como eu também mencionei na introdução, eu tenho o costume de andar com ele e eu queria manter isso, justamente pra não ser mais uma coisa na rotina que estaria diferente. Eu caminho com meu gato todos os dias. Eu fico, tipo, 30 minutinhos, de 30 a 50 minutos, deixando, né, eu fico na coleira ali com ele, mas, cara, é um lugar que ele pisa na grama, ele vê bichinho, ele brinca, às vezes ele sobe na árvore, então faz diferença isso pra ele e não tem nada no dia a dia dele que substitua isso, entende? Então, aqui dentro do apartamento, né? Então, eu queria manter isso também. Então, eu sabia, como eu falei, que não dava simplesmente pra chamar alguém pra só vir aqui trocar comida, não. Teria que ser alguém que estaria disposto a caminhar com ele, a levar ele, tipo, e não é exatamente aqui dentro do meu prédio que eu caminho, que aqui dentro do prédio não pode animal andar nas partes que tem grama. Então, é um terreno aqui do lado que eu levo, então exigiria um pouquinho mais de dinâmica e eu não tava também confortável de pedir um favor de 2 semanas pra alguém conhecido, sabe? Tem ainda um outro ponto, já que eu não queria tirar ele do ambiente dele, basicamente a solução seria trazer alguém pra nossa casa aqui. Tem também outro ponto que mas eu também não vou colocar qualquer pessoa na minha casa, né? Eu vou estar viajando. Primeiro que já tem a questão energética pra mim, eu não recebo qualquer pessoa na minha casa, é muito intencional. Se você já veio na minha casa, saiba que existe muito carinho entre eu e você, e eu pensei muito antes de te chamar. Isso significa que eu realmente foi muita intencionalidade por trás, é realmente uma demonstração de carinho mesmo, quando eu abro minhas portas pra alguém, porque eu levo essa questão energética muito, muito a sério. Mas mais do que isso, tem a questão de segurança também, né? Eu vou não estar na minha casa por 2 semanas e alguém vai ter minha chave e vai entrar no meu apartamento. Então, eram muitas questões, e como tudo na minha vida, quando eu tenho essas questões que aparentemente eu não sei a resposta, eu não me desespero, porque eu sei que eu nunca tô sozinha, eu sempre tenho a guiança, né? Eu sempre faço muito exercício de me conectar com a minha intuição, que na minha visão a nossa intuição é a nossa conexão com a nossa eu superior. Então, eu gosto muito de me conectar com a minha eu superior, eu gosto de me conectar com o anjo da guarda, guias espirituais, enfim, o que fizer sentido também pra você, mas a gente nunca tá sozinha, né? E sempre tem alguém que já sabe a resposta, já sabe a solução pra algo que a gente só não acessou ainda. Essa solução, ela existe, a gente só não acessou ainda. Então, eu sempre faço muito exercício de como que eu acesso essa informação. Então, teve várias vezes que eu meditei, e meditei com essa questão. Então, como que eu fazia pra meditar sobre isso? Eu imaginava eu já estando na viagem e eu sentindo o que eu gostaria de sentir nessa viagem, que é eu em paz, eu tranquila, eu sabendo que ele tava bem, eu recebendo notícias dele, então eu não só sentindo que ele tava bem, mas eu vendo foto, vídeo, eu vendo a carinha dele ali, vendo que ele tava bem. Alguém que me passasse confiança em todos os sentidos, confiança no sentido de vou saber cuidar do seu gato e confiança no sentido de vou estar dentro da sua casa. Então, eu imaginava esse cenário ideal e eu ficava um tempo nessa sensação, porque muitas das vezes a gente não consegue acessar também a solução pra algo, porque a gente nem sabe como tá na frequência dessa solução. Porque agora, no presente, como eu não tenho a solução, eu tô na falta dela. Então, eu tô vibrando naquela sensação de desconforto, aquele medo, aquela insegurança. Só que desse lugar, você só vai co-criar mais medo, mais insegurança. Então, se eu quero acessar a solução, primeiro eu tenho que emocionalmente estar na frequência do que é essa solução. Então, o que é estar nessa solução? Eu me sentindo bem, eu estar tranquila, porque isso já foi solucionado, eu já estou na viagem, eu já estou curtindo, já deu certo. Então, primeiro, na meditação, eu me colocava nesse lugar. E segundo, que eu realmente pedia, assim, eu me abria pra receber qual que era a melhor solução pra todas essas questões, né? Então, a melhor solução no sentido de segurança, a melhor solução pro pinguinho, a melhor solução pra mim. Uma solução que também financeiramente coubesse no meu bolso, que também tem essa questão. Enfim, então eu fazia meio que um pedido depois de já estar nesse estado. Mas sempre um pedido meio que agradecendo por já ter dado certo, sabe? Eu gosto sempre de estar nessa frequência do já tendo acessado o que eu gostaria. E eu fiz esse processo algumas vezes. Não foi em uma meditação assim que já me veio de cara a clareza. Eu faço isso pra todos os tipos de problema na minha vida, né? Esse canal, inclusive, aqui o CEO Intuitiva, se você caiu de paraquedas, não é um canal sobre gatos. Aqui, na verdade, eu falo muito sobre
como ao entrar numa jornada de empreendedorismo, porque eu nunca imaginei que eu ia ser empreendedora, então quando eu caí nessa jornada, como eu fui descobrindo cada vez mais que, na verdade, é uma jornada de autoconhecimento. Você atingir o lugar que você quer de sucesso, de prosperidade com o seu negócio, né? Tanto sucesso profissional quanto financeiro, ele tá muito ligado à jornada interna que você faz. Então, o autoconhecimento, as limpezas energéticas, as limpezas de trava, de bloqueio. Então, eu comecei a me aprofundar cada vez mais nesse universo interior, né? Me conectar com a minha intuição, com a minha sabedoria interior, conectar com o sagrado feminino, enfim, aí fui caindo num mundo de tanto a parte energética quanto do subconsciente, e eu acabo trazendo essas questões todas aqui pro canal. Então, é um canal que eu falo de empreendedorismo, mas bem com esse olhar do mundo interior, sabe? E principalmente falando de energia feminina. Eu sempre falo como eu acesso qualquer questão pra mim do meu negócio, também no dia a dia, sempre por essa perspectiva. Então, agora que é uma questão com o meu gato, não seria diferente pra mim. Então, teve vezes já que eu meditei na minha vida uma vez, já veio a solução na hora e pá, resolveu. E já teve vezes, como foi esse caso, que eu precisei fazer isso algumas vezes até ir chegando à clareza. O bom é que eu comecei todo esse processo com meses de antecedência da viagem, então deu tempo de estruturar tudo. Até que me veio um dia uma ideia. Falei, cara, a veterinária do Pingo, ela é a domicílio. Ela vem em casa atender ele. E ela é uma pessoa que, eu já recebi na minha casa, então eu já aprovei ela no sentido energético, é uma pessoa que eu já confiei antes pra entrar na minha casa. Eu confio nela pra cuidar do meu animal, porque ela sabe o que ela tá fazendo, ela é literalmente um profissional, não é tipo vir uma amiga minha aqui e olhar o gato só porque ela é gente boa e é minha amiga. Não, a veterinária é uma profissional que manja de gatos, aliás, muito mais do que eu. E é uma pessoa que o Pingo já conhece. Então, claro que vai ter uma mudança no fato de eu não estar aqui, ela vir só uma vez por dia. Mas não é uma pessoa também completamente estranha a ele, sabe? É uma pessoa que ele já viu antes, já sentiu o cheiro antes, enfim. Falei, cara, vou falar com a minha veterinária. Aí eu mandei mensagem pra ela, expliquei toda a situação, e ela falou, Paty, eu nunca fiz esse trabalho. Eu acho que tem até um nome, que é pet sitter, né? Que é como se fosse babysitter, é quando vai ter uma babá cuidando de um humano, e pet sitter é quando é tipo uma babá pra um animal. Existe isso como um trabalho, então deve existir pessoas que fazem só isso, deve existir profissionais que literalmente só fazem esse trabalho, deve ter até aplicativo que tem isso, eu não sei, mas o meu feeling me disse, fala com a veterinária. E ela falou isso pra mim, falou, Paty, eu nunca fiz esse trabalho, mas eu acho muito legal. Então, como eu nunca fiz esse trabalho, eu não sei nem cobrar. Deixa eu perguntar pra algumas pessoas que eu conheço, algumas pet sitters, deixa eu perguntar pra elas como que elas trabalham, como que elas cobram, qual que é o valor, qual que é a média, e aí eu passo pra você e você fala se faz sentido. E aí ela me passou o valor. A verdade é que eu não tinha nenhuma noção do que é caro, do que é barato, então eu não sei dizer se o valor que eu paguei foi caro ou barato, mas eu senti que na hora que ela me falou, eu senti que essa era a solução pra mim. Então, uma coisa que eu queria falar apesar de nesse vídeo eu dar dicas, eu vou dar sempre dica associado ao que pra mim ressoou. Assim como quando eu falo de empreendedorismo também, qualquer coisa nesse canal, sempre que eu tô falando uma coisa que funciona pra mim, eu faço muito esse exercício do que ressoou pra mim. As pessoas do lado de fora podem me dar 1000 dicas e 1000 sugestões. Eu só vou acatar o que pra mim vibrou certo dentro de mim. Então, eu faço o mesmo convite pra você. Eu tô aqui te dando essa ideia, essa solução, talvez você goste, talvez você não goste, mas veja o que faz sentido pra você, né? Enfim, daí eu fiz esse momento aqui de conexão, falei, não, é essa a resposta, e eu combinei dessa forma com ela. Então, foi muito legal, porque qual que era a minha preocupação? De novo, se 4 dias que eu fiquei fora inflamou a gengiva dele, vai que ele tem algum outro BO de saúde por eu estar fora 14 dias. Mais um motivo pra eu estar tranquila de ser uma veterinária. Porque se acontecer qualquer alteração nele, ela inclusive vai saber perceber até mais do que outras pessoas. Então, ela vai conseguir ver se teve alteração na urina, nas fezes, se ele tá comendo pouco, se ele tá amuadinho, se ela chama pra passear e ele não quer entrar na caixinha. Tipo, ela consegue ler esses comportamentos, sabe? E se ela perceber também alguma coisa nele, ela também vai saber. Se precisar de um medicamento, alguma coisa, ela vai saber aplicar, ela vai saber o que fazer, né? Então, isso foi pra mim a chave, a cereja no bolo que me deixou muito tranquila de que essa era a melhor decisão. Uma outra coisa que eu acho muito interessante de ser veterinária, gente, é que
A pessoa que escolheu como profissão veterinário é porque ela é muito apaixonada por animal. Não é como pedir um favor pra um amigo seu. Por exemplo, uma vez veio uma amiga aqui me ajudar e tal, só que ela é total a pessoa dos cachorros. Tipo, ela nunca teve gato, ela não manja de gato. Ela fez esse favor pra mim, porque ela é minha amiga, ela gosta de mim, ela fez um favor pra mim. Que eu agradeço, inclusive, ela imensamente pra sempre, por ela ter feito isso. Mas não é uma pessoa que manja de gato, ou que tem no dia a dia o know-how de como brincar, interagir com um gato. Ela tava fazendo um favor pra mim. E um veterinário, não, né? O veterinário, ele é completamente apaixonado por gato, por cachorro, por todos os animais que ele atende. E ele entende também a diferença de comportamento. Então, isso foi mais uma coisa que eu falei, cara, eu acho que não existe uma pessoa mais perfeita pra fazer esse trabalho do que a veterinária do Pingo. E aí, deu muito certo. Basicamente, enquanto eu estava na viagem, o que aconteceu? Nos primeiros dias, tava de boa. Então, como que eu sabia que tava de boa? Ela ia comunicando comigo, pelo WhatsApp, né? Então, ela, todos os dias, quando ela ia passear com ele, ela me mandava foto, me mandava vídeo. Isso é até um negócio que eu dou a sugestão pra vocês combinarem com a pessoa que for cuidar do seu animalzinho. E por 2 motivos. O primeiro é que a gente realmente fica mais tranquilo quando a gente vê o animal, porque ninguém conhece mais o nosso animal do que a gente. Eu sei pela cara do Pingo, eu sei pelo tom do miado dele, o que ele tá sentindo. Eu sei se ele tá estranho, eu sei se ele tá bem, eu sei se ele tá feliz. Eu consigo ler o meu gato de um jeito que ninguém consegue ler. Então, ver foto e vídeo é diferente do que só a pessoa te falar, tá tudo bem, né? Então, já dá um acalento no coração e também mata um pouquinho da saudade. Em segundo lugar, eu acho bem importante pedir fotos e vídeos pra pessoa ter uma comprovação de que ela tá exercendo o serviço pra você, certo? Porque como que você vai saber se a pessoa realmente foi ou se ela pulou um dia e acabou não indo cuidar do seu animal? Se ela manda vídeos e fotos todos os dias, você vai saber que ela esteve lá e ela teve meio que provas disso. Então, não é questão de tipo, eu não confio nela, que se eu não confiasse nela, eu nem teria chamado pra esse trabalho. Mas é uma forma de você validar, sabe, o trabalho que tá sendo feito. Assim, eu acho que é uma troca legal, que deixa você que tá no outro país, tá em outro lugar, deixa você mais tranquilo, sabe? Então é uma coisa que eu dou a sugestão pra você combinar, sabe, com a pessoa que cuidar do seu animal pra ela fazer. Seja uma amiga, seja um hotelzinho, seja qualquer coisa, pedir fotos e vídeos por esses 2 motivos ajuda muito. Eu senti muita diferença. Parece que era um pontinho de alegria no meu dia. Eu podia ter visitado um monte de lugar legal, podia ter feito um monte de lugar legal, mas aí se eu não recebesse foto e vídeo dele, ficava meio... Ai, tá faltando alguma coisa. Aí quando eu recebia, ficava... Ai, que gostosinho, ele tá bem, eu tô bem, então tá tudo bem. Enfim. Uma pausinha pro meu chá, porque afinal isso é um chá comigo. Sabe o que eu tô tomando hoje? Eu tô tomando um chá daquela marca Twinings. Só que eu descobri, indo pra Itália, que tem vários sabores dessa marca Twinings, vários sabores dos chás dele, que não vende no Brasil. Eu estava num hotel que tinha trocentos sabores de Twinings que eu nunca tinha visto na minha vida. O que eu fiz? Peguei um de cada sabor, eu acho que deu uns 8. Coloquei na minha mala e trouxe pro Brasil. Então eu estou tomando aqui, vendo qual que eu gosto, qual que eu não gosto, tô me divertindo. O problema é que teve um que eu amei, que era chá preto com baunilha. Vocês não têm noção do sabor do chá preto com baunilha. Aí falei assim, legal, descobri um que eu gostei, vou comprar. Não vende no Brasil. Não vende no Brasil. Não vende na Amazon, nem assim, produto compra internacional. Não tem, não achei. Não achei em loja física, estou assim, chateadíssima. Né? Porque no fim acabei descobrindo um monte de sabor e não posso acessá-los. Fiquei um pouquinho chateada, entendeu? Mas enfim, esse é um desses sabores, é canela com alguma coisa meio frutas vermelhas, assim. Não é meu sabor preferido de chá, mas eu quis brincar. E junto, sabe o que eu coloquei? Eu coloquei leite vegetal. Gente, eu tô amando essa brincadeira de leite com chá. Amando. Gosto muito do leite silk de coco. Ele é muito bom. Só que o que eu tô tomando hoje é um outro que eu sou completamente apaixonado, que é o nude. O nude de baunilha. O nude de baunilha, ele é bom pra quem gosta de um docinho sem ser açúcar. Porque ele tem um adoçado natural da baunilha, mas ele não é um doce, não é um leite adoçado. E o nude de cacau é muito bom também, só que daí eu já não misturo com chá, porque daí já tem um gosto bem de achocolatado, assim, já acho que não combina com chá. Mas com chá, ou eu uso silk de coco,
ou o nude de baunilha. E eu acho esses leites vegetais muito bons, porque quando você olha os ingredientes, não é aquele leite que tem um monte de coisa industrializada, que você não sabe nem o que significa, que você não sabe o que você tá pondo no seu corpo. Não tem isso. Eles são leites mais naturais, poucos ingredientes, direto ao ponto, só tem o que precisa. Então, eu amo muito. Vou até deixar, sei lá, né? Nada a ver com o vídeo, mas se alguém gosta de leite vegetal, eu vou deixar o link na descrição aqui dos que eu compro, porque é uma dica que eu indico de coração, porque eu amo. E tô misturando esse sabor meio diferentão de chá com o nude de baunilha. E ficou bom. Aí, um minuto de silêncio pra xícara que tem o meu nome. E com Y, hein? Paty com Y, que é o jeito que escreve meu nome. Ai, gente, adoro essa xícara. Muito aleatório. Eu coleciono xícaras. Outra coisa sobre mim, caso você não saiba. Mas enfim, voltando. Deu tudo certo, eu estava viajando, ela estava mandando fotinho e vídeo todos os dias. Até que teve um dia que ela falou assim, hoje ele tava um pouco estranho, Paty. Isso é uma coisa muito legal da minha veterinária também, porque ela é muito sincera. Ela não é uma pessoa que fica tapeando, tipo, se tá tudo bem ela vai falar, se não tá tudo bem ela vai falar. Então eu sabia que ela não ia ficar, ai, tá tudo bem, e na verdade ele tá mal, sabe? Ela é muito sincera em relação a isso. E ela tava me falando, falou, ó, teve um dia que, eu acho que foi tipo quarto, quinto dia da viagem. Acho que foi mais pro começo, acho que foi lá pro quarto dia da viagem, por aí. Ela falou assim, ó, hoje eu achei ele diferente. Ele não quis entrar na caixinha de transporte pra eu levar ele pra passear. Porque normalmente ele vê a caixinha de transporte, ele já entra. Porque ele já sabe que ele vai passear, ele gosta de passear, ele conecta as coisas. E daí ela falou, hoje ele não quis. E eu não quis forçar, até porque eu tô no começo, eu tô começando esse processo de interagir com ele. E eu não quero sentir... eu não quero que ele sinta que quando eu venho aqui, eu forço ele a fazer algo. Porque isso pode gerar até um desconforto dele comigo. Não só com a atividade de caminhar, mas comigo. Então, eu não quis forçar. Teve uma hora que ele até deu uma estranhada, fez uns barulhinhos meio tipo, não quero você por perto. E o Pingo não faz isso. Gente, eu acho que 2 vezes na minha vida, o Pingo fazia tipo, sabe aquele barulhinho de tipo, sai daqui, estou bravo. Eu vi 2 vezes na minha vida. Uma vez que voou um besouro gigante, uma hora que a gente tava passeando assim, voou um besourão. Ele entrou na minha frente como se estivesse me protegendo e fez esse barulho pro besouro. E uma outra vez que ele também tava caminhando, que ele encontrou um cachorro e o cachorro começou a latir pra ele. E aí, de volta, ele fez esse barulho. As únicas 2 vezes na minha vida, e era por proteção. O Pingo não faz esse barulho. O Pingo não arranha, ele não bate, ele não morde, ele não faz nada que é violento. Ele é o gato mais fofo do mundo. Então, quando ela falou, ele me estranhou, não quis ir passear e fez esse barulho pra mim, eu fiquei tipo, ai, meu Deus. E ela falou, Paty, daí o que eu fiz? Eu fiquei com ele aqui no apartamento, eu brinquei bastante com ele, distraí ele aqui, eu penteei ele, porque eu percebi que ele gosta bastante, então eu fiquei bastante tempo penteando ele, e aí ele foi acalmando. E eu falei, excelente, primeiro, de novo, né, gente, é o que eu falo de quem só vai trocar a areia e a comida, e quem se importa, quem tem o carinho, quem tem o amor, ela fez o máximo pra acolher ele nesse momento, sabe? É um negócio que vai muito além do prático. Ele tá num campo do emocional, que eu sei que pros animaizinhos é muito importante. Tem até uma visão errada de que gato não é assim, né? Tipo, cachorro é super amoroso e gato não é. Gente, gato é muito amoroso. Eu sei que se você tá nesse vídeo vendo sobre gato, provavelmente você sabe disso. Você deve ter um gato e você sabe disso, mas enfim. E o Pinguinho é um grude comigo, ele é um amorzinho, ele é carinhoso. Então, eu sei que ele é muito coração, assim. Então, isso faz diferença pra ele, sabe? E eu acho que isso foi uma viradinha de chave pra ela conquistar ele, porque quando ela não forçou e ainda ficou brincando com ele aqui, eu sinto que brincar com ele é a porta pro coração dele. Se você brinca com ele e dá comida pra ele, tem uma grande chance dele começar a gostar de você. Mas, além disso, o que eu percebi nesse dia que ela falou que ele deu uma estranhadinha? Eu não estava me conectando com ele por meditação. E aqui entra um ponto que vale eu explicar, caso você não faça isso. Gato é um animal muito espiritual. O gato, ele acessa frequências e lugares que não são só aqui o terrestre, o material, o 3D. Eles acessam outras camadas. E uma dessas camadas a gente também consegue ter acesso quando a gente medita. Então, quando você tá distante do seu gato, uma das formas de você se fazer presente é você se conectar com ele em meditação. Eu vou contar na segunda parte do vídeo um outro momento que eu usei meditação pra conectar com ele e foi muito forte, foi muito poderoso. Mas nesse caso agora eu quero falar especificamente do cenário de quando você tá longe dele e você quer se fazer presente.
Então, o que eu fazia? Quando chegava o momento da noite lá, né? Porque durante o dia, andando o dia inteiro, não tinha condição de parar, falar, agora vou meditar, conectar com meu gato. E durante a manhã era muito corrido também. Acordou, se arruma, toma banho rápido, sai, já tem algum passeio comprado, então... Só que à noite, eu sentava na minha cama, depois de tomar meu banho, fazia meu estado meditativo, então eu colocava alguma música com frequência legal, assim, uma frequência mais relaxante, ou de abundância, ou qualquer frequência positiva. Deixava a musiquinha tocando aqui no meu fone, e eu acalmava, fazia as minhas meditações, saía da mente, mergulhava aqui conectada com o corpo. Eu gosto muito de imaginar raízes também saindo do meu chakra base e conectando lá com o coração da terra, né, que é o coração de Gaia, que é como se fosse o enraizamento e, ao mesmo tempo, uma luz, tipo, do universo chegando aqui no meu chakra coronário. Então, é como se eu tivesse conectado tanto com o céu quanto com a terra. Isso me dá um equilíbrio, uma força. Sempre presto proteção. Pra mim, é o superior cuidar do meu campo nesse momento que eu tô fazendo essas conexões. Então, é todo esse setup que eu uso, né? Então, a partir do momento que eu já estou ali, eu tô prestando atenção na respiração, eu senti que eu entrei numa zona que eu acalmei minha frequência. O que eu fazia? Eu me imaginava aqui no meu apartamento, um lugar que a gente gosta muito de ficar junto, abraçada, é na minha cama. Tem um momento específico de manhã que a gente... que é bem o momento do chamego que eu falo, né? Que a gente fica juntinho, eu faço carinho nele. Então, é um lugar que a gente já tem essa conexão. Então, eu me imaginava na cama, com ele. E eu imaginava ele vindo até mim. E às vezes não era ele fisicamente, era como se fosse o mesmo formato dele, era o corpinho dele, só que era energia. Não era ele material, era ele energético. Como se eu estivesse falando com a aura dele, sabe? Com esse campo dele, não com ele fisicamente. Então eu imaginava ele vindo até mim e eu ali com ele. E aí eu conversava com ele, ou eu fazia carinho nele, ou a gente ficava abraçado. Cada dia foram 14 dias, né? Então cada dia era uma coisa diferente. Mas eu sempre imaginava nesse momento, tipo assim, ó, eu tô aqui, eu tô bem. Eu falava pra ele que eu tô bem, porque também o animal, ele tá aqui pra nos proteger. Então, se você tá longe dele, os gatos, eles costumam... Tem até um canal que eu assisto bastante, que a moça canaliza várias informações e tem uns vídeos dela falando sobre gato. E ela fala que, como uma das funções dele é nos proteger, eles ficam até bravos quando você viaja por mais de 7 dias, porque eles não estão conseguindo fazer a função deles, que é te proteger. Porque você não tá aqui do lado deles pra eles te proteger. Então... Quando eu me encontrava com ele em meditação, eu falava, eu estou bem, tá tudo bem. E ele sentia a minha energia, ele sentia que eu tava bem, né? Porque isso é uma outra coisa. Se a gente fica preocupado, se a gente fica ansioso com o animal, é pior, porque ele sente a nossa vibração e ele sente que a gente não tá bem. Então, o nosso exercício tem que ser a gente ficar bem e lembrar de conectar com ele também pra acalmá-lo. Então, eu falava que eu tava bem, fazia carinho nele. E isso fez muita diferença, porque eu percebi que nesse 4º dia que ele sentiu isso, eu não tava conseguindo me organizar pra fazer essa meditação. A partir desse dia em diante, eu fiz todos os dias da viagem. E ele ficou muito bem todos os outros dias da viagem. Todos os outros dias ele foi passear, todos os outros... E assim, eu fiquei muito feliz que ele comeu bem todos os dias. Foi no banheiro, né, normalmente todos os dias, fezes, urina, tudo normal. Ela mandava um videozinho. Às vezes teve uns dias que ele tava mais agitado e brincava mais na grama, outros dias que ele tava mais quietinho, mas isso ele também faz comigo. Dependendo se tá mais frio também, mais calor, se tem mais barulho em volta, enfim. Mas ele tava bem. E eu via foto e vídeo dele e eu sentia que ele tava bem. E também sentia que ela tava dando muito carinho, assim, pra ele, sabe? Às vezes ela mandava um videozinho, tipo, ela escovando o dente dele. Ela tava escovando o dentinho, aí dava um beijinho nele, continuava escovando o dentinho. Então eu via que tava tendo muito desse carinho, sabe? E aí foi assim que a minha viagem deu tudo certo. Então... A dica que eu dou pra vocês é, se você já tem uma veterinária que é a domicílio, pergunta pra ela se ela faz esse serviço, né? Porque pode ser que, assim como no caso da minha, ela nunca tenha feito, mas não significa que ela não está disposta a fazer. A minha, inclusive, ficou tão feliz que ela falou assim, Paty, eu estou triste que tá acabando esse período de 14 dias, porque eu acostumei ver ele. Tipo assim, eu acostumei. Aí eu conversei bastante com ele, falei que eu não ia mais estar aqui, porque agora você ia voltar, tipo, ela super atenciosa, super boazinha, mas é isso, né? Faz muita diferença quem já tem esse apego com o animal. E, geralmente, se é a sua veterinária, ela já tem esse amor, já tem esse carinho, porque ela acompanha o seu animalzinho, né? Então, pergunte pra ela se ela não faz esse trabalho. Paty, mas eu não tenho uma veterinária a domicílio. Talvez valha a pena você procurar uma veterinária a domicílio e talvez testar algumas vezes ela ir na sua casa antes de você só largar ela com ele no dia da viagem. Então eu fiz isso com ela
Não só o Pingo já conhecia, porque ela era veterinária dele, mas, além disso, ela... 2 dias antes da minha viagem, tipo, teve um dia que ela foi junto, eu fui passear com ele e ela foi junto, mas eu que estava guiando ele na coleira. Teve um segundo dia que ela foi sozinha passear com ele, então eu ainda estava no Brasil, mas ela foi sozinha passear com ele, pra ver o jeito que ele ia reagir, e depois eu viajei. Então teve esses dias de teste antes, então isso eu sugiro vocês fazerem, principalmente se é uma pessoa que ele não estava acostumado, ter essa presença da pessoa antes pra depois você ir viajar em si. Mas vale a pena. Quem sabe você até não. Ela até não vira realmente a sua veterinária depois que, cara, é muito prático veterinário a domicílio. Porque, de novo, o gato não gosta de ficar mudando de ambiente. Pra eles é um saco ter que ir no lugar, fazer. Enfim. Então já é uma oportunidade de você talvez conhecer alguém a domicílio muito legal. E eu gostei muito da ideia de ser veterinária, não só ser pet sitter, mas ser veterinária, por todas essas questões que eu falei, que são pessoas que realmente entendem do animal. Então, se tiver qualquer problema dele realmente reagir mal à sua viagem, ele parar de comer, ou ele ficar tristinho, tipo, é uma pessoa que vai saber o que fazer, ou se dá algum medicamento, fazer alguma coisa, ela vai saber o que fazer. Então, dou essa sugestão pra vocês. Se alguém quiser especificamente o contato da minha veterinária, me pede lá no Instagram, que eu acho mais fácil. Pode ser no Instagram da CEO Intuitiva, ou pode ser no meu pessoal, no patib.rosa. Me pede lá que eu passo pra vocês, só que eu sou de Campinas. Ela especificamente não é de Campinas, ela é de uma cidadezinha aqui do lado. Então, já era um pouquinho longinho pra ela vir pra Campinas, mas ela atende a região de Campinas. Mas se você for um pouco mais longe, que isso não vai fazer sentido, né? Porque ela tem que ir de carro da casa dela todos os dias até a sua casa ficar com o seu animalzinho. Se você também tem alguma outra solução que você gostou muito, você fez, já testou com o seu gato e funcionou, deixa aqui nos comentários também. Não só eu quero aprender com você, mas outras pessoas que estão vendo esse vídeo podem aprender com você também. E pode ser que o que você comente é a solução porque a pessoa realmente precisa. Então, é isso sobre a questão da viagem. E eu fiquei muito feliz que deu tudo certo. Fiquei muito, muito, muito aliviada. Só quem é mãe de pet sabe o alívio que dá de saber que seu animalzinho ficou bem e você realmente conseguiu curtir sua viagem. Agora vamos para nossa segunda parte do vídeo, que é um pouco mais breve, mas é uma questão que eu acho que vale comentar também, porque quando aconteceu comigo eu fiquei tão perdida que a minha intenção ao falar disso num vídeo é, caso você esteja passando por isso, pode ser que o que eu fale aqui te ajude de alguma forma. O Pingo é um gato que, como eu falei, não tem outra companhia de gato aqui, certo? Então ele não tem com quem brincar, ou ele brinca comigo, ou ele não tem o que fazer. O espaço não é muito grande, então é fácil ele ficar entediado rápido. Ele é novo, então ele tem muita energia, e ele é um gato saudável, então, de novo, ele tem muita energia. Então, é óbvio que agora, nessa fase principalmente, ele vai ser mais agitado, ele vai querer brincar mais, e talvez isso leve ele a miar mais, porque esse miar é o jeito dele se comunicar com a gente. Então ele tá pedindo algo quando ele mia, né? E eu sabia quando que era um miado do tipo, acabou minha comida, coloca mais. Ou, enfim, sei lá, você esqueceu de trocar minha areia, dá pra você limpar aqui. Eu sabia quando era um miado de uma necessidade física, biológica, ou quando era um chamado por atenção. E o Pingo começou a miar muito. E eu senti que era desse lugar. O que ele estava era meio que entediado, porque ele estava com muita energia, não tinha o que fazer, e o que ele queria é toda hora a minha atenção. Ele queria que eu ficasse brincando com ele. Então, por um lado, que bom que meu gato é saudável, que bom que ele tem vitalidade. Por outro, eu estava ficando louca, porque não dá pra... Durante o dia, tudo bem, eu conseguia trabalhar, porque durante o dia os gatos dormem. Então, ele dormia aqui do meu lado, inclusive aqui é o meu escritório onde eu trabalho, a minha mesa de trabalho tá ali e o Pingo fica ali no canto. Então, nesse exato momento, ele tá dormindo ali no cantinho, enquanto eu gravo esse vídeo, inclusive. Então, ele ficava dormindo ali durante o dia, eu conseguia trabalhar. Mas, assim, o ruim é que, enquanto ele estava acordado, ele estava miando. Então, no período da manhã, quando ainda não tinha sentado pra trabalhar, né? Ele ainda não tinha sentado aqui pra dormir. Ele ficava miando. E o mais insuportável era a tarde, no fim da tarde. Quando dava mais ou menos umas 5 horas, ele acordava, descansadíssimo, de novo, com muita energia, e não parava de miar. Eu ficava maluca. Foi numa dessas, inclusive, que eu comecei a levar ele pra passear, e ajudou muito. Eu percebi que lá ele gastava a energia dele, e eu vou num terreno que ele consegue correr, ele consegue subir em árvore, então às vezes até solto ele da coleira, deixa ele subir e tudo mais. Então, ele consegue gastar energia e eu tava sentindo que isso já estava solucionando. Mas, mesmo assim, às vezes, quando a gente voltava, ele continuava a miar.
Já estava insuportável por si só isso, porque tava me deixando louca, porque ele miava alto. Não é aquele miadinho, porque também tem tons de miado, né? E a gente conhece o miado do nosso gato. Tem um miadinho que é só um chameguinho, só uma frescurinha. E tem um miado que é tipo assim, você não tá me ouvindo? Mel! Aí ele miava mais, ele miava mais alto, entendeu? E aí tava um pouquinho complicado pra mim, porque eu estava enlouquecendo. Pra eu não enlouquecer, eu tinha que botar meu fone de isolamento de ruído, colocar alguma coisa pra eu escutar em cima pra não escutar ele miar. Só que eu já tava preocupada até com o vizinho, porque ele não parava de miar. Eu não podia deixar ele na sacada, que dele miava na sacada e o prédio inteiro, todas as torres dos prédios aqui, ouvir ele miar. Então, estava complicado. Mas o pior pra mim é que ele estava, além de miar de dia, miando de noite. Aí, meu filho, você pegou num ponto que é o meu sono e a minha saúde. Aí não dá. Aí não dá porque eu não admito. A gente teve fases. Teve fase que ele miou, aí ele não dormia comigo. Aí eu comecei a deixar ele dormir comigo, aí ele parou de miar. Aí teve fase que ele voltou a miar. Aí virou inverno, ele parou de miar. Falei, nossa, eu acho que ele mia mais no calor porque ele tá mais incomodado, então deve ser a temperatura. Só que daí ainda tava no inverno, ele voltou a miar. Então, assim, eu tive fases com ele, mas chegou no momento que eu não sabia mais o que fazer. Ele me acordava no mínimo 2 vezes à noite, quando não era 3, quando não era mais. De novo, com esse miado de quero sua atenção, brincar comigo, faz alguma coisa. E eu assim, meu amor, eu estou dormindo. E isso começou a me afetar de um jeito que eu comecei a ficar muito estressada. Começou a atrapalhar na minha produtividade. Eu não conseguia ter foco. Nossa, e aí, quando você tá estressada, você vai descontar em quem? Eu não tenho ninguém aqui pra discutir na minha vida, no meu dia a dia, porque eu moro sozinha e trabalho sozinha e home office. Eu descontava nele, então eu começava a ficar muito brava com ele. Nossa, eu gritava com ele, eu ficava louca. Para de miar! Tipo assim, e óbvio que não adianta, né? Porque ele não entende português, enfim, não adianta. Ele ficava meio assustado quando eu miava, ele entendia que era uma coisa que não tava legal, mas não bastava essa solução. Enfim, pra ele parar de miar. Aí tentei. A galera falava, usa aqueles sprayzinhos de água que dá uma assustadinha no gato sem machucar. Tentei também. Gente, eu tentei de tudo o que vocês imaginarem. Ele não parava. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Aí vai eu na minha meditação, pedindo a solução. Eu falei, gente, vamos lá. Não só eu tô estressada por mim, mas se ele está miando tanto, significa que ele está com algum desconforto. Então não é só sobre o meu desconforto, Paty. Ele também se está miando, tá incomodando alguma coisa nele, ou ele tá ansioso, ele tá aflito, ele tá com alguma coisa. E aí, eu comecei a meditar, pedir solução, até que, sem querer, que nada é sem querer, né, foi eu co-criando a resposta que eu precisava, eu fui tomar um chá da tarde com uma amiga minha, e ela é veterinária, era um grupo de amigas, mas uma delas é veterinária, e ela falou de castração pra mim. E aí eu falei, óbvio, né, já tinha ouvido falar sobre castração, mas na minha cabeça, a minha veterinária já tinha falado, Paty, eu não recomendo você castrar antes de 1 ano. Aí eu sei que também isso é polêmico, cada pessoa fala uma coisa, mas pra mim faz muito sentido essa ideia. Já teve mais de uma veterinária do Pingo que falou pra não castrar antes do 1 ano e eu concordo. Mas anyway, então, de qualquer jeito, eu já não tava pensando em castrar antes disso. E mesmo depois que passasse de 1 ano, porque nesse momento que ele tava miando muito, eu já tinha acabado de passar 1 ano. Então, ele estaria no período que ele poderia. Eu tinha várias questões com castração, sabe? Eu ficava, putz, mas eu nunca vou poder ter um filhotinho dele. Eu nem sei se eu queria ou não ter filhote dele, mas eu ficava com esse, tipo, mas eu não vou poder. Ok. Tinha uma outra coisa que eu sou sempre muito a favor do que é o mais natural possível. E querendo ou não fazer uma interferência cirúrgica não é o mais natural, né? Se o gato tivesse na natureza selvagem, ele não seria castrado, tá ligado? Então eu sempre tento ir pro mais natural possível. Eu tava um pouco achando que também era muito egoísta da minha parte, tipo assim, porque eu tô incomodada porque ele não para de miar, eu vou castrar ele, tipo, eu vou fazer ele passar por um procedimento cirúrgico, que não é brincadeira, fazer o gato tomar anestesia não é brincadeira, porque eu tô incomodada, parecia meio, tipo, egoísta da minha parte, sabe? Só que aí foi ela que me trouxe essa visão de, Paty, se ele tá miando é porque ele está incomodado. Essa que eu acabei de falar pra vocês, eu só adquiri essa mentalidade porque ela falou disso comigo. Falou, provavelmente ele está incomodado. E ela falou várias coisas pra mim naquele dia que casou muito, assim. Ela falou, Paty, outra coisa. Tudo bem que não é o natural. Só que a partir do momento que o gato foi domesticado, muitas coisas deixaram de ser o natural. E não significa que porque uma coisa não é natural, ela é ruim. Por exemplo, antes eles tinham muito mais contato com doenças, você concorda? Antes, eles tinham muito maior probabilidade de atropelamento, se eles estavam, tipo, na rua solto, né? Antes, eles tinham muito mais probabilidade de ter
problema no rim, porque não tinha um lugar necessariamente com água limpa pra eles tomarem todos os dias. Então, entende que, em vários sentidos, a vida ao natural, ela é boa, só que em vários outros sentidos não é o melhor pro seu gato. Quando a gente domesticou, em muitos pontos a gente deu uma qualidade de vida maior. Aí eu falei, nossa, é verdade, né? Interessante esse ponto. Ela falou, então, o castrar é uma forma dele se adequar a esse ambiente. E não é que é ruim. Ao contrário, ele estar com você dentro do seu lar tá trazendo vários benefícios pra ele. Inclusive, no sentido amoroso mesmo, de tipo, dele ter você ali com ele todo dia, ter um dono, é diferente de um gato de rua. Então, ele tem muitos benefícios, mas ele tem sim que se adequar de alguma forma a isso. Então, eu vejo mais como uma adequação, e não é porque não é natural que é ruim. Se ele tá miando muito, é porque ele tá ansioso. Então, castrar ele vai deixar ele mais tranquilo. Então, vai fazer melhor pra ele. Daí ela falou assim, e outra coisa, a cirurgia é absurdamente tranquila. E, no seu caso, muito mais porque ele é macho. O macho, você não precisa... Como a bolinha deles fica do lado de fora, não tem que abrir o corpo do gato. Ele já tem acesso aos testículos ali. Então, ele já consegue fazer a operação ali mesmo. Ele toma um ponto que nem ele é interno. E nem precisa ir lá pra tirar a linha. Eles fazem um ponto interno, assim, invisível. Tipo assim, 3, 4 dias seu gato vai estar como se nada tivesse acontecendo. Ainda a fêmea é um pouquinho mais chatinho, porque você tem que abrir a barriguinha, né? Porque daí é interno. Mas o gato macho ainda, ela falou assim, Paty, sério, isso é a melhor coisa que você vai fazer. Não tem contraindicação e ainda previne algumas doenças. Porque ainda previne tipos de câncer, coisa que no futuro ele poderia ter problema. Agora você não vai ter problema com isso, mas você tá ajudando coisas do futuro. Coisas relacionadas, eu acho que a próstata, umas coisas assim. Ai, não lembro. Não lembro o que era especificamente. Mas ela falou que é prevenção de várias coisas. Amei que ela falou tudo isso, mas ainda assim fiquei cabreira. Ainda assim fiquei pensativa. Aí falei com a veterinária dele, falou a mesma coisa. Daí eu fui numa outra veterinária, ela falou a mesma coisa. Então assim, eu peguei opinião de 3 veterinários e todos eles me falavam, Paty, não tem contraindicação. Pelo contrário, existe a possibilidade de você estar prevenindo várias doenças por estar fazendo isso. E ainda ele vai acalmar, que é o que você tá trazendo. Aí eu pensei muito, muito, muito e eu decidi castrar. E quando eu digo pensei muito, eu pensei muito, mesmo estando nesse estresse, mesmo estando não dormindo. Eu não queria tomar uma decisão precipitada, tipo assim, só porque eu tô irritada eu vou lá e vou operar ele. Eu queria que fosse de um lugar de muito centramento, sabe? E até quando eu decidi procurar o lugar, procurar o hospital veterinário, foi tudo com muita atenção, assim. Até que eu encontrei um hospital veterinário que eu amei. Eu amei a veterinária que atendeu ele. Todas as pessoas que me atenderam no hospital foram muito legais. A pessoa que fez o exame de sangue, muito atenciosa. A pessoa que fez a cirurgia, muito atenciosa. E um negócio que eu queria comentar desse dia é que no momento que ele estava na sala de operação, a moça pegou ele, a caixinha de transporte da minha mão, falou, vou levar ele pra sala operatório. Gente, encheu meu olho de lágrima, eu fiquei com o coração na mão, porque eu sabia que apesar da cirurgia ser simples, é uma cirurgia. Ele está tomando uma anestesia geral. Não é brincadeira. Não é brincadeira, sabe? Então, eu fiquei com o coração na mão e eu falei assim, eu vou me conectar com ele. Até pra ele não assustar. Eu tava pensando muito sobre, tipo, ele não vai entender nada que tá acontecendo. Um monte de gente que ele nunca viu. Vai tomar uma agulhada, ele não vai entender nada. Daí eu falei, cara, eu entreguei ele pra ela. Eu fui na sala de espera, coloquei meu fone de ouvido, coloquei minha musiquinha, entrei em estado meditativo. E sabe o exercício que eu falei que eu fiz quando eu tava viajando, que eu me conectava com ele? Eu fiz algo similar, só que eu imaginei eu na sala do operatório. Eu sei como que é a sala do operatório? Não importa. Na minha cabeça eu imaginei uma sala e eu estava nessa sala com ele. E era muito legal, porque eu via ele na maca deitadinho. E aí, quando eu via a médica, tipo, elas conversando, não sei o quê. E aí, quando elas injetaram a anestesia que ele apagou, eu vi esse corpo energético dele. Lembra que eu falei que quando eu me conecto com ele por meditação, não é ele fisicamente? É como se fosse... É o mesmo formato dele, só que é como se fosse um corpo energético dele. Eu imaginei esse corpinho saindo da maca, então o corpo dele tava lá, sendo operado. Mas ele, energeticamente, como se fosse a aura dele, ou o corpo energético dele, viu que eu estava na sala, veio até mim, e eu fiquei sentada no chão da sala, num canto assim, e ele ficou no meu colo. A operação inteira, eu fiquei fazendo carinho nele e ele no meu colo. Até que uma hora... E assim, gente, você tá em meditação, você perde completamente a noção do tempo. Eu não sabia há quanto tempo eu tava meditando, não fazia ideia.
Até que uma hora eu vi as moças terminando a cirurgia. E eu vi elas colocando ele assim, deixando ele de lado. Fazia um movimento de deixar ele de lado. Aí eu falei, nossa, acho que a operação já acabou. E como eu falei, eu perdi a noção de tempo. Então eu não sabia quanto tempo eu tava meditando. Porque elas tinham me falado antes de entrar que ia levar uns 40 minutos. Mas eu não fazia ideia quanto tempo eu tava meditando. Aí eu fui até meio hesitante. Falei, será que eu já abro o olho, né? Porque, nossa, será que já acabou? Porque foi muito clara a mensagem pra mim. Acabou. E ele saiu do meu colo e ele voltou. O corpo energético dele a entrar no corpo dele físico ali. Falei, então tá bom, né? Cara, era o tempo de eu abrir o olho, chegou a moça até nós na sala de espera, falou assim, a cirurgia acabou, vou levar você pra ver ele, você vai ver que a gente colocou ele deitado de lado. Aí na minha cabeça eu pensei, eu sei, eu vi, gente, juro. Ai, que demais, é uma loucura muito boa, né? E aí ela, enfim, daí eu consegui ver ele tava ainda totalmente anestesiado, mas ele paradinho, assim, né, com a linguinha pra fora, só que ele com o olho aberto. Então ele não se mexia ainda porque ele ia voltando aos pouquinhos. Aí você deixa ele lá, ele fica umas 4 horas, que é pra ele voltando da anestesia, e quando ele já voltou 100%, você vai pra retirar o animalzinho, né? Inclusive, eu tinha que ter feito, entrado nesse estado de meditação de novo, enquanto ele tava lá recuperando os sentidos, porque ele ficou muito estressado nesse momento que ele acordou numa caixinha pequena, num hospital, não entendendo o que tava acontecendo, ele ficou meio estressado, mas enfim. E aí, gente, deu muito certo. A dica que eu quero dar, a única questão em relação a essa questão da operação, eu não tô falando castre o seu animal, eu acho que, de novo, vai muito desse lugar de precisa. No seu caso, precisa, você sente que vai trazer algum benefício, né? Tipo, se você tem mais de um gato, talvez você precise, porque já tem um macho, tem uma fêmea e vai precisar castrar. Talvez tenha uma questão de saúde realmente que você precisa. Então, vai muito de caso a caso. E, em último caso, o que vai decidir é essa sensação aqui interna, ó. Tá ressoando com você, você sente que essa resposta pra você e pro seu gato ou não? Além das opiniões externas, né? Então você toma a sua decisão. Mas uma coisa que eu queria compartilhar, que é um pouco mais técnica, porque quando a minha amiga me falou, me ajudou muito. Essa minha amiga que eu encontrei nesse dia, no dia do café, e ela falou várias coisas que foi úteis. Ela falou assim, Paty, a única coisa é que evita a anestesia dissociativa. Ela até explicou por áudio, eu vou trazer aqui as palavras dela, só que eu não me garanto nessa área da saúde, tá, gente? Eu tô pegando o que ela falou pra tentar explicar um pouco melhor pra vocês, mas tirem a dúvida com o seu veterinário. Mas o que ela falou pra mim é que a dissociativa, o animal, ele fica desassociado da realidade. Então, ele vai sentir dor? Não, porque ele tá desassociado. Só que a sinalização pra dor, ela acontece. Tipo, no corpo dele, como chama isso? Biologicamente? Ela acontece. Então, a dor não vai ser percebida, mas a sinalização de dor acontece. Então, isso pode dar uns probleminhas, pelo que eu tava me explicando, no pós-operatório. Não é a opção mais legal. O legal são os tipos de anestesia, que é anestesia geral mesmo. E aí tem vários tipos, que nem vou ousar tentar entrar em nomes que eu não sei. Mas isso me ajudou muito ela ter me explicado, porque quando eu fui operar, eu perguntei sobre isso no hospital pra veterinária que tava lá. E ela não só concordou comigo que a dissociativa não é legal, como ela realmente falou que a que ela usa não é essa, me explicou e tudo mais. Então isso me deu a tranquilidade. Minha amiga tava me explicando que essa dissociativa, ela é muito usada naquelas campanhas de castração, aquela coisa, campanha geral, veio um monte de animal, castra porque ela é mais barata. Só que não é a mais legal se você puder optar, tá? Então essa é a única dica um pouco mais técnica que eu dou, porque eu sinto que acalmou muito meu coração na hora que ela me passou essa informação, então eu tô passando pra frente, mas de novo, veja com o seu veterinário que faz mais sentido pro seu caso e pro seu animalzinho. E aí, Paty, funcionou? Como que foi a recuperação? Ele parou de miar? Gente, a recuperação foi muito rápida. A única questão é que nos primeiros dias, pelos primeiros 5 dias, ele não podia subir em coisa alta e pular de coisas altas, porque esse impacto no chão, quando ele descesse, podia abrir os pontos. Então eu tive que não deixar ele subir muito nas superfícies, e o que aconteceu? Eu não pude deixar ele ir no meu quarto, porque a minha cama é muito alta. Minha cama é mais alta que o normal, ela é, tipo, muito alta. E se ele ficar subindo e descendo, poderia abrir os pontos. Só que não ia rolar eu deixar ele largado na sala e eu dormir no meu quarto, porque eu sei que ele ia miar a noite inteira e ia me chamar. E eu também tinha que ficar um pouco de olho pra ele não ficar lambendo, todo um rolê. Porque eu comprei aquele negocinho que você põe na cabecinha pra ele não ficar lambendo, mas não adiantou ele conseguir arrancar, então eu tinha que ficar meio perto. Então, qual que foi a solução? Eu dormi no chão junto com o meu gato. Sim, gente, foi assim...
Eu tentei levar pelo lado divertido, tipo, vamos fazer como se fosse um acampamento em casa, mas assim, não foi nem um pouco confortável. Eu juntei 2 tapetinhos de yoga, coloquei uma coberta dobrada mais fofinha e dormi em cima disso. Então, eu praticamente dormi no chão, porque eu não tinha um colchonete, eu não tinha um colchão, não tinha. Meu colchão, meu sofá da sala não abre, não vira cama. Então, a minha solução foi dormir no chão, dormir 5 dias no chão com esse gato. Mas tirando isso, gente, ele se recuperou muito rápido. Eu fazia limpezinha, tudo que eles me indicaram, dei os remedinhos meio chatinhos, né, mas deu tudo certo também, consegui dar. Um era um comprimido, um era líquido. Ah, e sabe uma dica que ela me deu? Que eu não, também vou dar essa dica, é muito boa. Um dos remédios que era pra dor era líquido. Se desse direto na boca dele, não era legal. Tanto, porque como era um remédio... Enfim, era um remédio que ele podia espumar muito, não era legal. Então, ela me deu uma dica genial. Falou assim, Paty, pega um miolinho de pão pequenininho, abre ele, era só 5 gotinhas do remédio, então pinga 5 gotinhas, fecha o máximo que você puder essa bolinha e bota no congelador. Eu não lembro quanto tempo que era no congelador, eu acho que eram uns 30 minutos. Aí você tira do congelador, deixa uns 5 minutinhos fora do congelador antes de dar pra ele, só pra não ficar, tipo, tão gelado na hora que você der. Mas ele ainda tem que estar meio congelado quando você for dar. E aí você dá pra ele engolir. Eu dava no meio de ração, eu pegava a boquinha dele assim, colocava uma ração. Aí ele não estranhava tanto o sabor, ele falava, é ração. Aí em seguida eu dava esse, ele engolia, sabe? Isso impedia que o remédio tivesse contato com a língua dele direto, que é isso que fazia espumar. E por estar meio congelado, ele não sentia muito gosto, porque o gosto do remédio também não era muito bom. Gente, essa dica foi uma mão na roda pra dar certo. O único dia que eu tentei não fazer isso deu super errado, ele cuspiu o negócio, não deu certo, eu tive que dar de novo. Então eu super indico essa dica de pingar no pãozinho, congelar o pão. Nossa, e é um nada de miolinho, assim, é um nada e já super funciona, sabe? Então essa dica foi muito boa. Então, enfim, ele recuperou super rápido, deu 3 dias, ele já queria subir em tudo quanto é lugar. Eu, Jesus amado, não. Deu uns 5 dias, eu já fui caminhar com ele, porque ela falou, o ideal seria esperar 7, mas se ele estiver muito agitado, pode passear com ele, não vai fazer muita diferença. Falei, beleza. Daí eu levei ele pra passear, voltou ao normal, ele recuperou super, super, super rápido. E sim, gente, eu senti diferença no comportamento. Não foi em seguida, mas depois de alguns dias, semanas que ele operou, parece que ele ia ficando cada vez mais calmo. Então, as principais diferenças que eu senti foi, ele não me acorda mais à noite. Desde essa operação, ele não me acordou mais nenhuma vez à noite. Então, ele acorda sozinho. Tipo, ele tem uma caminha dele que fica em cima da minha cama. Então, quando eu deito, ele tá ali comigo. Durante a noite, eu sei que ele levanta. Ele vai comer, ele vai na caixinha de areia, ele brinca às vezes com algum brinquedo. Só que ele não me acorda. Ele não fica miando. Ele se vira o que ele tem que se virar. E quando eu acordo de manhã, ele sempre está na cama comigo. Então, esse era o ponto principal da minha dor. Ele parou de me acordar à noite. A segunda coisa, que era o período do dia, ele ainda mia um pouquinho. Só que primeiro que percebi muita diminuição do miado, mas muita mesmo. Antes era insuportável, é o que eu falei. Se ele estava acordado, ele estava miando. Era insuportável. Hoje não. Hoje eu consigo estar convivendo. Ele tá simplesmente deitado ali do meu lado, ou sentadinho no chão, ou deitadinho. E ele simplesmente tá acordado, tá me olhando, não tá fazendo nada, e não tá tipo, tá quieto. Isso não existia, essa possibilidade antes. Então agora, isso acontece. Quando ele mia, às vezes ele mia um pouquinho pela manhã, mas mais porque ele quer, tipo, uma distração. Aí, se eu abro a sacada, deixo ele para lá, ele já distrai. Ou se eu tenho uns brinquedinhos eletrônicos que fala, aquelas bolinhas que você carrega e deixa ela rodando sozinha. Eu tenho 2 tipos de bolinha diferentes e eu comprei um ratinho também, que ele anda sozinho, assim. Esses brinquedos eletrônicos salvam a minha vida. Porque é como se o brinquedo brincasse com o gato, você não precisasse ficar brincando com ele, sabe? Então, eu coloco de manhã, resolve também. E mesmo quando ele mia mais baixo. Isso foi outra coisa que eu percebi. Antes era mais insuportável. Começava a miar alto, fazer um escândalo. Eu falava, gente, pelo amor de Deus, parecia que tava matando quem ouvia, né? Tá acontecendo nada. Enfim. No fim do dia, ainda é o momentinho que ele mais mia, só que eu sinto que é porque, primeiro, ele acostumou que é horário de passeio, então ele mia, tipo assim, e aí, a gente não vai passear, não? Mas eu percebi que mesmo os dias que eu não passeio com ele, tipo, esse dia estava muito frio e eu tava voltando de um resfriado. Eu ainda tô até meio fanha, não sei se tá dando pra ouvir no vídeo, no áudio, mas eu tô um pouquinho fanha. Eu voltei de viagem, eu fiquei doente. Tô recuperando agora e eu percebi que um dia que tava mais frio, se eu fosse caminhar com ele no fim do dia, eu ia passar um frio e tomar um vento que ia me fazer mal. E eu percebi que se eu não levo ele pra passear, mas eu brinco com ele em casa, tem um brinquedo específico que ele gosta, assim, que eu agito ele, eu faço ele correr de um cômodo pro outro, escondo o brinquedo, ele fica procurando. Então, se eu dedico uns minutos pra brincar com ele, meio que supre a necessidade dele por essa atenção ou por essa diversão, sabe? E aí acaba sendo o suficiente. E aí, de novo, põe o brinquedinho pra rodar, alguma coisa assim, se ele tá mais agitado. Mas eu senti muita diferença. Eu sinto que agora, quando ele mia, é mais coerente.
faz mais sentido, sabe? Porque antes tava muito exacerbado. Agora, quando ele mia, ou eu entendo porque ele tá miando, ou eu consigo fazer algo pra eventualmente ele parar de miar, ou ele mia numa altura mais plausível. Mas enfim, fez muita, muita, muita diferença no comportamento dele. Eu comprei o Feliway, aquele de parede também, que eu não tinha comprado antes. Não foi isso que resolveu, porque eu coloquei isso em casa um pouco antes dele operar e não tinha resolvido por si só o Feliway. Mas colocar também ajuda. E na cama dele, especificamente na hora de dormir, eu espreio aquele catnip. Eu comprei em líquido. Eu só espreio na hora de dormir, pra na hora que ele deitar na cama, à noite é como se desse um grauzinho a mais de relaxamento nele. Então eu sinto que é uma coisa que ajuda também. Juntando tudo isso, eu consegui solucionar o meu problema. Então, de novo, eu estou fazendo esse vídeo falando sobre isso, aproveitando que eu já tô no assunto gato, já dou 2 dicas no mesmo vídeo, porque eu fiquei muito perdida. Eu realmente não sabia o que fazer. Nenhuma pessoa que eu conhecia que tinha gato miava tanto assim. Então, eu tentei muita coisa e nada funcionava. Então, caso você esteja na mesma situação que eu espero que alguma coisa que eu falei nesse vídeo, alguma dica sirva pra acalmar o seu gatinho também. Então é isso, lindeusas, o conteúdo hoje foi um pouquinho diferente, ele foi um conteúdo felino, mas o Pinguinho é parte da minha vida, parte importante da minha vida, então quando eu sentir que tem coisas interessantes pra trazer aqui, eu vou trazer. Se você é apaixonado por gatinho, pode me seguir aqui, que vai ter mais conteúdo sim, eventualmente, eu sempre falo do Pinguinho, eventualmente eu sempre. Foi um pouco contraditória essa frase. Mas, eventualmente, eu falo do Pinguinho. Tem, inclusive, vídeo no canal aqui de como foi toda a história de quando eu adotei ele. Acho que você vai curtir assistir se você gosta de gato. Tem a parte 1 e a parte 2, porque foi todo um rolê. Nossa, esse foi um rolê. Eu vou deixar o link na descrição, se você quiser assistir. Ou eu linko na tela final. Acho que eu vou linkar na tela final, né? Naqueles sugeridos pra você assistir no... Se você tá no YouTube. Se você tá no Spotify, eu deixo na descrição também pra você. E se você também curte esse lado dos outros assuntos que eu falo, essa parte mais energética, a parte de energia feminina, a parte de como eu aplico tudo isso no empreendedorismo, aí que se inscreve no canal mesmo, porque é o que eu mais falo aqui no canal e tem muito conteúdo da hora. E além desses vídeos solos que eu faço aqui, que é o quadro Chá Comigo, que eu tomo um chazinho, converso com vocês alguma coisa, também tem o meu quadro de entrevistas, que se chama Hora da Prosa, o quadro, que eu trago entrevista com empresárias maravilhosas que também têm esse olhar do olhar pra dentro, pra jornada. Empreender é uma jornada interior, então esse contato com energia, com meditação, com o subconsciente. A gente sempre fala de uns tópicos assim muito sensacionais. Então também convido você a assistir esses quadros que tem histórias de mulheres muito incríveis para vocês se inspirarem ou conhecer o trabalho que elas fazem. O CEO Intuitiva tá disponível tanto no YouTube quanto no Spotify, então se inscreva igual o Cebolinha, foi ótimo. Se inscreva na plataforma que você utiliza mais. Eu tô com uma meta especificamente pro YouTube. Eu quero conseguir 1000 inscritos até o fim do ano. Então, se puder, por favor, se inscrever no YouTube. Você me ajuda a conquistar essa meta. E é uma forma também gratuita de apoiar aqui o meu trabalho. E eu vejo vocês no próximo episódio. Um beijo!